Passeio para a igreja, amém? Boa noite para vocês, estou feliz de estar aqui. Tem muitos anos que eu não venho aqui, muitos anos mesmo. Eu não lembrava nem como é que chegava aqui, para ser sincera, para ver quanto tempo tem que eu não venho aqui. Agradeço muito o convite do Anderson, do Wallace, Pastor Melk, família. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para falar com a gente hoje. Eu tenho certeza, sim, porque foi difícil chegar aqui, mas eu cheguei. Então, é porque Deus realmente quer falar alguma coisa com a gente, quer comunicar com a gente hoje. Trago um abraço aí do meu querido pastor Raimundo Bispo, né? Lá a gente está trabalhando com os adolescentes, uma galera bonita assim que nem vocês. E estou feliz de estar aqui com vocês. Amém? Abre a Bíblia de vocês, sem demorar muito, porque senão eu falo demais. Em Mateus 19, Mateus capítulo 19. A gente vai ler do versículo 16, inicialmente até o versículo 20. Mateus 19, 16. Amém? Vou ler para a gente ganhar tempo. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Posso ter o tecladista comigo? Eu não lembro, eu não tô. Se puder ficar aqui, é só porque eu me concentro melhor com música. Até estudar, eu estudo com música. Vamos orar para a gente começar, amém? Espírito Santo, muito obrigada por esse dia, por essa noite que o Senhor separou para a gente estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor deseja falar com a gente, assim como o Senhor já tem ministrado essa palavra no meu coração há um bom tempo. E eu oro para que, assim como o Senhor comunicou comigo, o Senhor possa comunicar com a tua igreja, Senhor. Não importa se é adolescente, se é jovem, se é ancião, não importa, Senhor. Eu creio que o Senhor é aquele que esclarece, o Senhor é aquele que ministra, e eu tenho certeza que o Senhor deseja ministrar e deseja alimentar o seu povo hoje. Por isso eu oro para que tudo que há em mim, Senhor, diminua e que a tua presença sobressaia aqui nesse lugar. Eu quero ser guiada e direcionada pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente acabou de ler um texto que é super conhecido, né? Em algumas Bíblias vai estar o título do jovem rico, né? Na minha não tem nenhum título. E aqui a gente está num público basicamente jovem / adolescente, né? E enquanto jovem, eu ainda sou jovem, enquanto adolescente, a gente sofre muitas pressões, né? A gente é cobrado o tempo inteiro e eu tenho certeza que você passa por isso, seja em casa, seja com seus amigos. Se a gente terminou o ensino médio, as pessoas começam a perguntar: e a faculdade? Se a gente fez a faculdade, e o mestrado? Se a gente fez o mestrado, e o doutorado? Se a gente não é casado, e o casamento? Eu acho muito engraçado, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, as duas casadas, já com filhos. E quando as pessoas descobrem que as minhas 2 irmãs já são casadas e que eu ainda moro com os meus pais, né? Elas têm 2 reações. Ou de me botar uma certa pressão, do tipo, você tem que casar, hein? Tá na hora de casar. Ou então elas encurvam assim o pescoço e falam: só falta você, né? Eu sofro esse tipo de pressão e eu tenho certeza que, assim como eu, outras pessoas também sofrem esse tipo de pressão. Se você se casou, cadê o filho? Você não vai fazer um filho, não? Está demorando muito. Se você já tem um filho, cadê o outro filho? Então, a gente é o tempo inteiro pressionado, sabe, de todos os lados, e a gente começa a sentir esse peso. E esse peso começa a gerar na gente a sensação de que falta alguma coisa. Caramba, eu já alcancei isso, mas a gente chega num ponto e fica: cara, tá faltando alguma coisa. Assim, o que tá faltando? Tá sempre faltando alguma coisa. E nessa ânsia de tentar preencher isso que falta, a gente vai acumulando várias coisas. Às vezes um relacionamento errado só para você suprir uma carência. Às vezes o cara que ainda não foi reconhecido ministerialmente, ele acha que ainda está faltando isso, então ele vai para outra igreja onde ele seja reconhecido. E a gente começa a se encher de títulos, e a gente começa a se encher de coisas, e a gente se enche de tudo isso, e no final das contas a gente percebe que ainda falta alguma coisa.
A história desse jovem que a gente acabou de ler, ela se parece um pouco com a nossa história, né? Tirando o fato que ele era rico, né? Não sei vocês, mas eu não sou rica no caso. Mas esse jovem, ele era um jovem que, como eu falei, ele era rico. Provavelmente, ele era um jovem letrado, era um jovem que tinha conhecimento, né? Até pela questão da financeira. E ele era um jovem que, ele era um bom religioso, porque se vocês prestaram atenção no texto, ele chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer? Jesus fala, cumpre os mandamentos. Ele fala, isso eu já faço desde sempre. Então, esse jovem, ele tinha dinheiro, ele provavelmente era alguém que tinha um bom conhecimento, de repente uma boa família. Ele era um bom religioso, porque ele cumpria todos os mandamentos. Mas ele chega para Jesus e ele fala, Jesus, isso tudo eu já faço. Mas, e agora? Está faltando alguma coisa. E eu acho engraçado, porque assim, ele chega para Jesus e ele fala, Jesus, isso tudo eu já faço. Ele poderia, nesse momento, se dar por satisfeito e falar, bom, então eu já tenho a vida eterna, certo? Se eu chego para Jesus e pergunto, Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus fala, faz isso, isso e isso. E ele fala, isso eu já faço. Então, nesse momento, ele poderia parar o diálogo e falar, beleza, estou com a vida feita, tenho a vida eterna, tudo bem, tudo certo, acabou o diálogo. Mas não. O texto, ele deixa claro que esse jovem, ele sentia que faltava alguma coisa a mais. E essa pergunta que esse jovem faz, o que ainda me falta? Ela tem ecoado muito na minha mente já há algum tempo, talvez uns 2 meses, que foi quando Deus me deu essa palavra. O que ainda me falta? E a resposta dessa pergunta, ela está no versículo 21. Se puder botar aí o versículo 21, para mim eu agradeço. Fala assim, ele pergunta, o que ainda me falta? E aí Jesus fala, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Preste atenção na resposta de Jesus. Se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Eu não tenho muito costume de fazer isso, de ficar olhando o original do grego, o original do hebraico, não sei o quê. Eu confesso que não é o meu perfil. Mas quando eu li esse versículo, uma coisa me incomodou, se é que eu posso dizer assim. Ele fala, se você quer ser perfeito. E a gente sabe que, humanamente falando, não existe alguém que seja perfeito, certo? Mesmo ele tendo cumprido ali tudo e fazendo tudo, ele ainda não seria perfeito. E aí eu fui olhar o original dessa palavra perfeito, porque, como eu imaginava, tem outro significado, né? Às vezes, na tradução, a gente perde alguns detalhes, né? E essa tradução da palavra perfeito também pode ser traduzido por completo. E é sobre completude ou plenitude, são sinônimos, que eu quero falar essa noite. Porque aquele jovem, ele chega para Jesus e ele fala, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, faz isso, isso, isso. Ele fala, isso tudo eu já faço. E aí, Jesus vira para ele e fala, você quer ser completo. Então, se você quer ser completo, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vai e vende para os pobres, depois você vem e me segue. Isso me criou uma certa confusão e chega a ser irônico, né? Jesus, ele é muito engraçado, né? Porque, vamos lá, gente, vamos pensar comigo. O cara chega e pergunta, o que me falta? Ele quer saber o que falta. Jesus fala, você quer ser completo? Então pega tudo que você tem, abre mão de tudo que você tem e aí você vem e me segue. Não faz sentido nenhum. Porque o cara, é como se ele chegasse assim, vamos supor, eu tenho um copo aqui, né? E esse copo, ele está quase cheio de água. É como se esse jovem chegasse para Jesus e ele falasse assim, então Jesus, isso tudo aqui eu já tenho. O que me falta ainda? Aí Jesus vira para ele e fala assim, você quer ser completo? Então faz o seguinte, esvazia todo esse copo e aí depois você volta com esse copo vazio. E isso me trouxe uma certa perturbação, porque na nossa vida, a gente é muito bom em se encher de coisas, sabe?
se encher de amizades. E essa fase da adolescência barra juventude, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem muitos amigos, né? Eu acho que é a fase que a gente mais tem amigos. Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco, a gente vai ali ficando com poucos amigos. Então, essa fase adolescência barra juventude é uma fase que a gente está cercada por pessoas, é uma fase que a gente tem mais tempo para servir a Deus. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Depois que casa, a gente se dedica mais ao marido, né? No caso, para os esposos, se dedica mais à mulher, se dedica às coisas de casa. Mas essa fase da juventude é uma fase em que a gente pode sair, a gente pode curtir, a gente tem muitos amigos e tal, mas talvez, assim como eu, mesmo cercado por tudo isso, cercado por títulos, cercado por amigos, sendo um bom religioso, assim como esse jovem era, às vezes a gente para e a gente fica assim, cara, tá faltando alguma coisa, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando para a gente? Está faltando entender que a única coisa que nos preenche é Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa dessas coisas para a gente se sentir pleno. Sabe quando a gente olha no Instagram a foto de uma pessoa, a gente fala, nossa, que pleno. A gente comenta, caraca, super plena e tal. Tudo errado. Porque a verdadeira plenitude, ela só pode ser achada em Cristo Jesus. E esse texto desse jovem deixa isso tão claro. Ele fala, cara, você quer ser completo, você quer ser pleno, então abre mão disso tudo que você acha que vai te preencher. E aí sim você vem. Então aí você vai alcançar a verdadeira plenitude. O problema é que a gente quer que Jesus ele preencha aquele espacinho que está faltando na gente, mas não funciona assim, porque Jesus ele é espaçoso. Então, se for para dar espaço para Jesus, tem que dar o espaço todo, sim. Não tem essa da gente chegar, já, às vezes a gente aceita Jesus e a gente vem cheio de mazelas, sabe? E a gente não quer abrir mão dessas coisas e a gente quer ser preenchido por Deus sem abrir mão de outras coisas, sem abrir mão de mágoas, de feridas, de tantas coisas, não necessariamente um pecado, às vezes até um ministério que você dá uma posição maior do que você deveria dar para o próprio Deus. Isso vai preenchendo a gente e no final a gente fica, cara, como pode? Eu sirvo a Deus há tantos anos, eu faço tantas coisas e ainda assim eu me sinto incompleto. É porque você está colocando todo o seu vigor e achando que outras coisas vão te preencher, quando na verdade o que te preenche é Jesus. Você jovem, adolescente, que tenta suprir sua carência no outro, num relacionamento, e fica assim, mas quando eu tiver um namorado, mas quando eu tiver uma namorada, aí sim vai ser diferente, aí sim eu vou me sentir pleno. Cara, desculpa te informar, você vai arrumar um namorado, você vai arrumar uma namorada e você ainda vai se sentir vazio, porque não é isso que te preenche. Isso, muito bom, parabéns, que Deus te abençoe, que você crie uma família, que você tenha muitos filhos, mas não é isso que te preenche. O que te preenche é Jesus. Eu quero dar um exemplo, uma jovem solteira. Me vem uma jovem solteira aqui. A jovem solteira mais bonita da igreja. Vem aqui. Qualquer menina solteira. Vem, qualquer uma. Eu entendo porque eu também tenho vergonha de levantar quando as pessoas pedem essas coisas. Qualquer menina. Eu vou escolher, hein? Qual o seu nome? Rafaela. Agora eu quero um jovem casado. Um homem casado. Pode ser, vem cá, Wallace, rapidinho. É só um exemplo, tá, gente? Por favor. Rafaela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sonha se casar um dia? Você quer se casar com Wallace? Por quê? Porque ele é casado. Preste atenção nisso. A Rafaela não quer se casar com Wallace, porque o Wallace é casado. Mas às vezes a gente quer se casar com Deus já estando casado com outras coisas. Pode sentar. Obrigada. Às vezes a gente quer que Deus se relacione com a gente quando a gente já está cheio de mazela e cheio de relacionamento. O povo de Israel era assim mesmo. Eles se enchiam de tantos deuses. E o livro de Oséias, não sei se vocês conhecem, sabe a que Deus compara o povo de Israel? A uma prostituta. Olha que pesado, Deus compara o povo de Israel a uma prostituta, porque eles se relacionavam com várias pessoas, e aí depois queria recorrer a Deus. Deus, ele quer ser o primeiro
e o único na nossa vida. Assim como a Rafaela quer um dia casar, ser a primeira e a única mulher do seu esposo, Deus, Ele deseja ser o nosso único Deus. E isso fica muito claro. Eu separei um texto aqui para a gente ler. Mateus 16, 25, fala assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por amor a mim, a ganhará. Eu acho esse versículo muito engraçado, porque ele parece frase da Dilma, né? Quem quiser ganhar vai perder, quem quiser perder vai ganhar. Mas esse texto, ele esconde uma verdade muito interessante. Sabe o que esse texto quer dizer? Ele diz o seguinte: você só terá uma vida plena quando você for capaz de ter uma submissão plena. Ele está dizendo, se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar. Existe submissão maior, entrega maior do que entregar a própria vida? Eu penso que não. Eu penso que esse é o maior tipo de entrega e foi a entrega que Cristo fez por nós. E ele está dizendo, se você perder a sua vida, você vai ganhar. E aí eu entendo que o nosso ponto de máxima entrega é também o nosso ponto de máxima plenitude nele. Máxima plenitude em Deus, quando a gente for capaz de pegar tudo. Só que a gente se apega a tanta coisa, né, gente? É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes a gente olha assim, a gente pensa assim, mas eu não me enquadro nesse quadro desse jovem rico e tal, não sei o quê. Será que não? Se Deus chegasse para você hoje e falasse, olha só, eu preciso que você escolha. Preciso que você escolha entre esse namoro e entre eu. E aí? Olha, eu preciso que você escolha entre esse pecado e eu. E aí? Será que a gente está disposto a abrir mão de verdade? De verdade verdadeira mesmo? Será que está? Ou será que é tudo muito da boca para fora? Porque, olha, a gente é muito bom de mentir para Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente vira para Deus e a gente fala, ai Deus, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é o primeiro, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Mas quando chega num momento decisivo, em que a gente precisa escolher, muitas vezes a gente prioriza outras coisas do que a presença de Jesus. E aí tudo aquilo que a gente falou, de que Ele é o primeiro, de que Ele é o único, cai por terra. Porque na prática é outra história. Jesus, ele faz uma proposta para esse rapaz, e esse rapaz, ele não entendeu a proposta que estava sendo feita para ele. Porque ele pensou assim, cara, eu sou muito rico, eu tenho muitas coisas, eu vou abrir mão de tudo isso, só que ele não entendeu que ele estava abrindo mão de algo que parecia grande para alcançar algo muito maior. Se você pega uma criança e você dá um brinquedo para ela, depois vai ser difícil você tirar o brinquedo, né? Mas se você vier com um brinquedo maior, aí a criança vai querer trocar. E a proposta de Jesus é essa. Pode parecer que a gente está perdendo, mas é quando parece que a gente está perdendo que a gente está verdadeiramente ganhando. Olha, eu sou uma entusiasta de correr atrás de sonhos. Assim, a minha história de vida até aqui, eu não sou tão velha assim, mas eu já vivi muitas coisas, eu já vivi muitos milagres de Deus, eu já vivi muitas portas abertas, assim, coisas que só Deus para fazer, sabe? E isso é muito bom. E eu estimulo muito, sabe? Olha, corre atrás mesmo, vai mesmo. Cara, você quer casar? Cara, casa, tipo, constitui uma família, sabe? Vai ser feliz. Você quer se formar? Vai, corre atrás. Você quer vender batom na China? Vai vender batom na China. É bom ter sonhos. O problema é que a gente pega essas coisas e faz disso um fim em si mesmo. Como se isso fosse, tipo assim, caraca, agora sim. Talvez passe na sua cabeça algum pensamento de, olha, quando eu alcançar isso, aí sim. Cara, você vai alcançar isso, mas se você não entender que é Deus que te preenche, você vai alcançar e você vai continuar sentindo um vazio dentro de você. Sonhar, alcançar coisas, ter títulos, isso é importante, é legal, é bom, sabe? Eu estimulo mesmo a isso. Só cuidado para você não pegar isso
e transformar isso naquilo que te preenche, naquilo que te completa, na sua razão de viver. Sabe, é como quando você começa a namorar alguém, você fala, você é o meu oxigênio. Aí tá lá Deus que soprou o sopro de vida no teu nariz, falando, é miserável, tu tá falando que outra pessoa é o teu oxigênio, e eu faço o favor de soprar o ar no teu nariz para tu falar isso. Às vezes, a gente alcança uma bênção e é algo bom, mas a gente transforma aquilo num Deus e começa a dar o lugar que deveria ser somente, exclusivamente dele, para outras coisas. Quero ler um texto, Jeremias 2,13. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Preste atenção nesse versículo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Uma cisterna, ela só é capaz de comportar um determinado volume de água. Enquanto que a fonte, a gente entende que é uma fonte a jorrar, que ela continua jorrando água, jorrando água, jorrando água. E aqui Deus está falando para o povo de Israel, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão trocando algo que é eterno por algo momentâneo, que alguma hora vai acabar. E o texto fala de cisterna rachada, que não retém água. Ou seja, não importa o quanto de água que você coloque ali, nunca vai estar completo, porque está rachado. A água vaza, se escoa. Então, às vezes, a gente pega a fonte de água viva, que é Deus, que é a plenitude em si mesmo, que é o único capaz de nos preencher. E a gente olha algo momentâneo, algo que parece bonito, e a gente pega aquilo e transforma aquilo na nossa cisterna, abrindo mão de Deus. Só que isso é uma cisterna rachada. Você vai achar que vai te completar, mas não vai. Nunca vai. Mesmo que não fosse rachado, não te completaria. Porque conforme você tira água, uma hora a água acaba. Mas rachado é pior ainda. Nem fica cheio, fica. E vocês muitas vezes, nós, muitas vezes pegamos Deus e trocamos por coisas momentâneas. E isso é muito sério, essa é uma palavra para nós cristãos. E também para você que está aqui, de repente, que não entregou sua vida ainda para Jesus. E que acha que curtir, que beber, que fazer sexo com todo mundo vai te preencher. Cara, não vai. O que te preenche é a presença do Senhor Jesus. É a única coisa que pode preencher o nosso coração. Eu acho muito linda a história de Davi. Porque Davi, ele tinha dinheiro, ele era um rei, ele foi o rei mais famoso do povo de Israel, tinha muitas mulheres, o cara matou um gigante Golias, sabe, matou um urso, leão. Mas aí, mesmo tendo vivido tudo isso, no Salmo 87 ele fala assim, ele falando para Deus, ele fala: todas as minhas fontes estão em ti. Era um cara que tinha tudo do bom e do melhor. Pensa numa coisa que você quer muito, o cara tinha. Mas ele é capaz de virar para Deus e falar: Deus, isso aqui é nada. Todas as minhas fontes estão em ti. E o mesmo Davi, ele vai falar assim: um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 em qualquer lugar. Agora pensa num lugar que você quer muito conhecer. Eu quero muito ir para Paris. Um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 dias em Paris, do que 1000 dias na Inglaterra, do que 1000 dias, sei lá, em qualquer lugar que você possa imaginar. E Davi era um cara experimentado, então ele tinha muita propriedade para falar isso, porque ele já tinha provado de tudo. E depois de ter provado de tudo, ele fala: a presença de Deus ainda é melhor. A presença de Deus ainda é maior. Talvez você esteja aqui hoje e passe na sua cabeça um desejo de conhecer o que tem lá fora, um desejo de se desviar um pouquinho, um desejo de... Cara, escuta Davi. Não vou falar nem para me ouvir, mas escuta Davi. O cara que teve tudo. E quando chega no final fala:
Não, a presença de Deus ainda é melhor. Você pode ir lá fora e fazer muitas coisas, usar drogas, viver a vida doidado. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar no final da sua vida e vai cair sua ficha e você vai falar, continuo vazio. Porque a única coisa que nos preenche é a presença de Deus. Mateus 13, do 44 ao 46, fala assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele vendeu tudo o que ele tinha. E isso está falando do reino dos céus. Esse cara, ele entendeu. Eu falei, cara, eu encontrei o reino dos céus. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu encontrei a maior riqueza da minha vida. Tem um texto que o Abelzinho, ele postou um dia desses, que eu anotei aqui, que ele fala assim: infelizmente, a sua tristeza não acontece como resultado das ausências dessa vida, mas com a desinformação acerca de tudo o que em Cristo você passou a herdar. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente herda muitas coisas. E eu não estou falando só da vida eterna, não. Eu também estou falando de bênçãos nessa vida terrena. Só que a gente não se informa sobre isso. E a gente fica, poxa, tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo. Cara, vai se informar das bênçãos que Deus tem para você, que você vai perceber que, na verdade, você está ganhando. Eu amo Moisés e eu amo um episódio específico, que é o episódio quando eles estão lá caminhando para a terra prometida e tal, não sei o quê. Deus está irado com o povo, que o povo era difícil, que nem a gente hoje em dia, difícil de lidar. E aí Deus vira um momento para Moisés e fala assim: olha só, Moisés, eu vou dar a terra que eu prometi para vocês, só tem um detalhe, minha presença não vai com vocês não, porque se eu for, eu vou me estressar de novo e tal, então eu não vou não. E Moisés, ele vira para Deus e fala: você não vai não? Também não saio daqui não, não vou para lugar nenhum. Se a tua presença não for, do que me adianta receber a promessa se a tua presença não estiver comigo? Agora eu te pergunto, se Deus chegasse para você e falasse assim: sabe o seu maior sonho? Não é o pequenininho não, é o maior. Eu vou dar esse sonho para você. Só tem um detalhe, minha presença não vai estar com você não. E aí? O que será que a gente escolheria? Receber a bênção ou continuar na presença? Moisés, ele entendeu de que, mesmo que ele alcançasse a bênção, ele nunca seria pleno se a presença de Deus não estivesse com ele. Ele poderia ter alcançado a promessa, ele poderia ter alcançado a bênção, e eles iam chegar lá na terra prometida e falar: tá, legal, a gente chegou aqui, mas que infelicidade, a gente não é pleno porque Deus não veio. Imagina só. Aí você vai, alcança todos os seus sonhos, seus objetivos, aí chega lá no final e fala: cara, legal, alcancei tudo, mas assim, Deus não está comigo. Você vai continuar se sentindo incompleto e infeliz. Porque a única coisa que nos preenche é a presença de Deus. Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu acho esse texto engraçado, porque ele começa falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, mas peraí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aí depois ele está falando que, mas se eu andar no vale da sombra da morte. E aqui eu entendo uma coisa, que o salmista, ele se sentia tão pleno e tão satisfeito em Deus, que mesmo passando no vale da sombra da morte, ele: mas o Senhor é meu pastor. Cara, mas você está passando no vale da sombra da morte. Mas o Senhor é meu pastor, nada me falta. Às vezes a gente está passando por tribulações, e eu acho que é isso que muita gente não entende no cristão. Porque o crente passa por prova, mas o crente está lá glorificando, porque a gente entende que o Senhor é meu pastor, então nada me falta. Mas você está passando por isso, está passando por aquilo, você perdeu alguém, mas o Senhor é meu pastor, nada me falta. É um lugar de plenitude tão grande, que não importa se eu tenho tudo, se eu não tenho nada, se eu estou bem ou se eu estou mal. É um lugar de plenitude tão grande que, cara, é verdade, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma luta, mas eu me sinto pleno em Deus.
E é isso que Deus deseja despertar em nós. Você, adolescente, é isso que Deus deseja despertar em você. Esse senso de que a presença dele é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que o seu amigo. É mais importante do que o seu pai, do que a sua mãe. É mais importante do que um relacionamento. É mais importante do que qualquer outra coisa. Jovem, adolescente, a presença de Deus é a plenitude em si mesma. E quando a gente abre espaço, ou seja, quando a gente vai abrindo mão das nossas mazelas, das nossas mágoas, da culpa, de tudo aquilo que a gente acha que é importante, dos títulos e tal, aí ele fala, você está entendendo. Você está tendo uma submissão plena, e por estar tendo uma submissão plena, você também vai ter uma vida de plenitude. Sabe quando a gente come uma comida gostosa e a gente come bem, assim, que a gente fica com a barriga assim, né? Crente gosta de comer, né? Que a gente fica com aquela barriga assim, bem cheiona mesmo, e aí chega alguém e oferece mais alguma coisa para você e você fala, não quero. Por que você não quer? Porque eu estou satisfeito. Quando a gente está satisfeito em Deus, a gente consegue rejeitar os pratos que o inimigo tenta nos oferecer. Mas isso só acontece quando a gente está satisfeito na presença de Deus. É nesse lugar que Deus deseja levar a gente. E eu sei, gente, e essa é uma palavra que, assim, fala muito comigo, porque é uma área que eu estou sendo trabalhado, né? De fato, a gente sente falta de coisas. Eu vou usar o termo coisas mesmo, porque eu acho muito legal em Mateus, quando Jesus fala, todas essas coisas, o seu pai sabe que você precisa, e fica tranquilo, ele vai te dar, mas busca primeiro o reino de Deus. Então, Deus sabe, a gente precisa dessas coisas. Verdade, a gente precisa. Mas não é isso que nos torna plenos, sabe? Satisfeitos, verdadeiramente felizes. O que nos traz a alegria plena é a presença de Deus. Mas muitas vezes a gente vive na síndrome de Adão e Eva. O que é a síndrome de Adão e Eva? Deus ofereceu o jardim todo, mas eles se prenderam em uma única árvore que Deus falou para não pegar. Às vezes Deus tem tanta coisa para dar para a gente, mas a gente se prende nisso aqui que Deus falou para a gente não ter. E a gente esquece tudo aquilo que Deus está ofertando para a gente. Deus, ele deseja entregar muitas coisas para a gente, sabe, Deus? Mas primeiro a gente precisa entender que a presença dele é aquilo que nos preenche e nos completa. Amém? Fica de pé. Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Ó Senhor, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais.
Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Ai, me permita fazer uma oração com você nessa hora. A gente sofre tanta pressão de que a gente tem que ter isso, de que a gente tem que ter aquilo, de que a gente tem que chegar em determinado lugar. E muitas vezes a gente se deixa sucumbir por essas pressões. E a gente começa a achar que a gente só vai ser pleno quando a gente tiver isso, cara. Hoje Deus está falando para você: eu quero te fazer plenamente satisfeito. Mas entenda que para eu te fazer plenamente satisfeito, você precisa abrir mão de tudo isso que você acha que te preenche, de tudo isso que você acha que precisa, de tudo isso que você acha que depende. A única coisa que você depende é da presença do Espírito Santo. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Deus nos ajude a entender isso, Pai. Que a Tua presença é o suficiente. Deus, que a gente pode passar a vida inteira sem alcançar nossos sonhos, mas que se a gente tiver a Tua presença, então a gente tem tudo, Pai. Nos ajude a entender isso, Senhor. Eu oro por cada jovem, por cada adolescente, Pai, que tem sentido um vazio no seu coração. Comunique essa palavra, Espírito Santo, aos corações, Pai. Comunica, Pai, fala aquilo que eu não consegui ministrar, que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor. E assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar com cada um aqui. Que a gente possa ter uma juventude satisfeita, uma juventude plena, uma juventude que, Senhor, se sente tão completa em Ti que consegue recusar as propostas do inferno, as propostas do maligno. Que a gente seja jovem, Senhor, forte, forjado, Senhor, para vencer esses tempos que nós temos vividos, ó Pai. Levanta uma juventude, Senhor. Levanta adolescentes plenos em Ti, completos em Ti, que tem a sua identidade definida em Ti, que sabe quem são em Ti, Pai. Eu abençoo a cada vida aqui nesse lugar. Obrigada pela Tua palavra, Papai. Obrigada porque o Senhor falou com a gente. Eu Te agradeço pela Tua presença. Eu amo a Tua presença, Pai. Eu amo a Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor. Amém.